Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus e a espiritualidade presente continue a nos envolver para que possamos melhor entender a nossa proposta desta manhã. Nós trouxemos para comentar o capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E nós vamos falar especificamente hoje da oportunidade que nós estamos buscando na Terra de implantar o reino de Deus em nós. A gente ainda está na Terra visando viver essa balbúrdia que a gente vive na Terra, mas esquecendo que somos espíritos eternos e que a nossa passagem por aqui é para a gente buscar o progresso, a evolução e principalmente a nossa reforma moral. E implantar o reino de Deus em nós é reviver isso, porque a gente já está com esse reino em nós. Momentaneamente, nós esquecemos disso, porque estamos na Terra e nos conectamos lá em passados remotos, com erros, com vícios, e trazemos para o dia de hoje o que nós todos estamos vivendo, que são as aflições. Esse é o resumo da ópera que nós vamos aqui realizar nessa manhã. Espero que todos estejam aquecidos pelo amor de Jesus e pelo amor da espiritualidade, para que em todos nós possamos aproveitar ao máximo a nossa fala desta manhã. Nós vamos lembrar aqui, antes da gente começar a ler o Evangelho, que Deus tem uma proposta para a humanidade, e todos nós sabemos disso. Desde que a humanidade foi criada, Deus propôs para nós a volta para a casa do nosso Pai. E essa volta, ela é de várias maneiras, vividas por nós em várias oportunidades reencarnatórias. Não é uma vida só, não é uma reencarnação só. Nós estamos peregrinando nessa busca de melhor entender como fazer isso por longas reencarnações. E a gente tem aproveitado, porque se estamos na Terra hoje, é o melhor que nós conseguimos fazer para estarmos com esse corpo, e na situação que estamos, é uma soma do melhor que nós conseguimos armazenar para colocar esse corpo em pé, para caminharmos nesta Terra. De forma que isso é um projeto longo, não é um projeto de agora, e nós estamos já vivendo, e como já vivemos em outras vidas, em várias outras civilizações, em vários outros corpos, já enxergamos de maneira diferente, já vimos e falamos de outras formas. Então Deus tem isso para nós. Cada hora que a gente está no planeta, a gente está de uma forma. E aí, o que isso representa para nós? Representa que a gente precisa de estar sempre ligados àquilo que a gente precisa, que gostaria de ter uns com os outros. Pelo menos para conosco. Respeitar o outro como ele é. O que ele está fazendo é problema dele, ele é que vai ter que responder. Então o respeito é o sentimento mais rudimentar do amor. Sem respeitar, nós nunca vamos chegar a amar. Esse livro do Bezerra aí que foi lido, essa mensagem agora, devemos pesquisar porque tem outras mensagens, e Bezerra de Menezes fala muito e viveu muito isso. O amor entre nós, o amor na família, o amor na sociedade. E a gente vem muito que buscando esse amor, mas sem saber aonde vamos ou
que caminho tomarmos para alcançar o amor. Ele está dentro de nós, porque Deus, quando nos criou, Ele já criou perfeitos. O nosso chip não tem nada a acrescentar. Deus, quando nos fez, já fez perfeito. Esse organismo é criado por Deus, desenvolvido por Jesus e os seus Cristos. Então tudo já está dentro de nós. A única coisa que nós colocamos neste organismo foi o mal, porque Deus não criou o mal, né? O mal pertence à humanidade. E de forma que, de vez em quando, a gente ainda se conecta a esse sentimento e começamos, uma palavra muito feia, mas desgraçadamente, não é? Praticar novamente o mal, e aí a gente colhe o que a gente está plantando. Mas estávamos falando de que Deus tem esse projeto para a humanidade, e essa humanidade, não só essa humanidade que está na Terra, encarnada, mas toda a humanidade que está em volta do globo terrestre. E essa passagem pela Terra, a gente pode e deve contribuir muito com o nosso pensamento, que foi falado aqui, pensamento positivo, pensamento de equilíbrio, pensamento otimista. Eu acrescento uma outra coisa: pensamento ético-moral. A partir do momento em que admitirmos que a nossa ética moral deve ser viver o respeito, viver o direito, respeitar o direito, respeitar o dever. É uma crença baseada naquilo que a gente precisa de aprender, que é respeitar um ao outro. Sem o respeito, a gente não vai a lugar nenhum. Sem o respeito, a gente vai continuar batendo a cabeça na parede, e isso tudo não dá resultado nenhum. Deus, quando cria a humanidade, e Jesus, quando aperfeiçoa esse organismo e coloca o homem de pé na terra, essa proposta é a mais dinâmica possível para nós, seres humanos. De tempos em tempos, aparece na terra alguém falando de Deus único. De tempos em tempos, aparece alguém falando de amor, falando de fé, falando de uma série de outras coisas que nós hoje estamos reestudando, se é assim melhor dizendo. Para melhor entender isso, nós hoje estamos estudando, à luz da doutrina espírita, o que significa respeitar, amar, ter fé. Vamos aí pensando o que nós estamos estudando. Para levar esse projeto à frente, é preciso que precisemos de disciplina. O senhor Chico Xavier uma vez perguntou ao senhor Emmanuel o que deveríamos fazer para viver melhor os ensinamentos de Jesus. Todos sabemos. O que Emmanuel respondeu para Chico? Que precisávamos de 3 coisas. Vamos lá? Disciplina. Outra vez? Então, por que ainda não admitimos a disciplina na nossa vida? A disciplina espiritual. Vamos melhor colocar, né? Porque deve ter muita gente aqui que não é espírita. Então, a disciplina espiritual. A disciplina de um espírito consciente que está aqui na Terra, de passagem, tem um tempo, e esse tempo está na mão de Deus. Cada um de nós terá que fazer a viagem de volta. Melhor viagem de volta faz aquele que se disciplina nas leis de Deus, exemplifica
não é? Porque não adianta só estudar, é preciso que se faça. E uma outra coisa que a gente hoje entende, nós precisamos de conversar. Dentro de casa, na sociedade, dentro do centro espírita. Ao invés de ficar contando anedotas, contando casos que não trazem nada, vamos conversar sobre a passagem de Jesus na Terra. Vamos entender isso. Porque o que a gente sabe de Jesus foram os 3 anos que foi escrito para nós. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode buscar entender, ler, para a gente trazer para a nossa vida. Então, essa implantação do reino de Deus, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Ela está na nossa mão. E o senhor Allan Kardec, para receber o Evangelho, a carta que vai nos trazer essa reforma e essa identificação com essa ética moral, ele é acometido de uma doença e se afasta por algum tempo da convivência de todos, mas isso foi proposital, porque ele precisava de recorrer à ajuda direta de Jesus, para naqueles manuscritos que tinha, escolher as mensagens para formar um novo livro. A carta de compromisso e de comportamento mais perfeita que a humanidade terá. O Evangelho segundo o Espiritismo. E que tenhamos certeza que um dia, pertence a Deus, toda a humanidade vai estar tomando conhecimento destas verdades e exemplificando. Como vai se dar esse processo? Nós não temos nenhuma informação. Vou dar aqui a minha opinião e eu espero que os senhores não saiam daqui dizendo que eu disse que isso é verdade. É a minha opinião e observação pessoal. Parece-me que todos vamos ter acesso a isso nas correntes religiosas cristãs. Vamos ver Jesus como o pastor. Vamos ver Jesus como o exemplificador. E aí, com o exemplificador, a melhor mensagem que ele deixou foi o Evangelho. Se ela hoje é a melhor para nós, com certeza vai chegar um momento que outros terão a oportunidade de conhecer essa verdade. Posto isso, esse reino de Deus precisa de ser vivido, ou seja, redescoberto dentro de nós. E esse redescobrimento passa pela nossa reforma diária. E o senhor Allan Kardec, pensando como é que proporia isso à humanidade. Como é que eu vou propor isso à humanidade? Então ele pega no 2º capítulo, que é bem no início do Evangelho, e fala lá: meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso para nós, para os seus apóstolos, para aqueles a quem ele pregava lá na beira do lago, que o reino não é aqui. Porque naquela época ainda se esperava um rei que viesse dominar pela espada, pela opressão. Eles não entendiam o amor. Hoje nós já sabemos o que significa. Então, naquela época, ele falou do reino de Deus, mas as pessoas ainda não entendiam.
como logo depois também ele disse que não nos deixaria sós. Não é? Lembram aí o que ele falou? Que mandaria uma terceira revelação e que responderia todas as nossas dúvidas. Nós estamos falando de 2000 anos, minha gente. Mudou alguma coisa? Pouca coisa. Claro, mudou. Tem que mudar, senão a gente fica parado, né? Mas ainda estamos descobrindo. Ainda estamos nesta busca de trazer para a nossa vida esse reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é o que é o nosso comportamento uns com os outros. Voltamos no respeito. Então é esta maneira e é este caminho que a gente deve, pelo menos, vislumbrar a possibilidade de trazer para aqui, para esse tempo reencarnatório, o início desse reino de Deus em nós. Alguma dúvida? Perguntas? Vou ler aqui, vocês vão me permitir, para eu não faltar com a fidelidade, né? A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. Não é o Brasil e nem é país especial nenhum. É a humanidade. E neste momento eu não estou falando só para espíritos encarnados. Eu estou falando para uma grande multidão de espíritos desencarnados. Então esta é a verdade que Jesus veio trazer à Terra. Aquela época o nosso convívio mental era muito mais rasteiro do que é hoje. Hoje nós já temos uma condição de nivelar a nossa comunicação mental num nível melhor e interferir na espiritualidade com um nível melhor, porque é desta forma que nós vamos trocar essa energia que tanto ainda vem perturbando os nossos dias. É através do que pensamos, é através do que emitimos. Essa energia que temos aqui dentro ainda desconhecemos, mas é poderosíssima. Portanto que se fala em mãos pensantes. Se nós pensamos, essa mão vai a algum lugar, socorrer, amparar, acariciar. Como também muitos ainda querem que esse pensamento ou que essa mão seja agressiva, que faça o mal. Problema deles. Nós estamos aqui para passar a mensagem do que podemos fazer, admitindo o comportamento. E como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Vem aqui a razão mais uma vez. Está lá no Livro dos Espíritos que nós devemos ter a nossa fé baseada na razão, porque ela deve enfrentar a verdade face a face. Quando nós acreditarmos que somos espíritos e que a verdade de tudo está aqui dentro, é lógico,
nós enfrentaremos tudo com coragem, face a face, sem temer, porque saberemos que tudo passa, nada permanece estático, nada é para sempre. Nós estamos aqui de passagem, estamos aprendendo, estamos para vivenciar. Esta deve ser a visão de todo espírito encarnado. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que apenas fala da vida presente, não compreendem e os acham pueris. Não é? Aqueles que não acreditam que vamos viver após essa vida, nós não vê finalidade no sofrimento, no padecimento, na dificuldade. Não vê finalidade em nada disso. E isto tudo é uma forma de crescimento. Crescimento moral e espiritual. Porque nós estamos provando, sendo provados. Jesus está nos permitindo tirar do nosso perispírito, que é uma caixinha de surpresa ainda no mundo espiritual também, por muito que a gente conheça, ainda é para nós muito desconhecido. Tirar desse perispírito aquelas manchas que lá colocamos é ainda o único caminho, o padecimento. Não precisa de ser sofrimento, minha gente. Padecimento. Necessariamente não precisa de ser sofrimento. Padecer é viver com alegria, com responsabilidade, que estamos trabalhando para nós. Sofrer é ficar contra Deus, é achar que estamos sendo castigados, que não merecemos, que não plantamos. Está no Evangelho que tudo o que plantamos vamos colher. Nada vai ficar sem colher. Tudo o que plantamos é nosso, não é de ninguém. Vamos colher. Estando aqui, procuremos da melhor maneira que soubermos. Pode não ser a melhor maneira, mas é a melhor que nós sabemos, vamos fazer. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, justamente para a gente entender que não é isso aqui a verdade. É a grande oportunidade que nós temos de caminhar. Sem estarmos aqui, não conseguiremos o progresso. Porque é aqui que nós estamos prestando a prova. É aqui que estamos dizendo assim: sou capaz, tenho condições de passar por isso. É aqui, não é lá. Ou não é aqui do lado? Porque nós estamos aqui envoltos num mar de espíritos, né? A gente não vê, mas estamos. Então essa outra, vamos melhor assim localizar, esta outra dimensão
que é a verdadeira, não é? Para nós ainda um pouco desconhecida, porque a nossa visão ainda é tolhida, mas é ela a verdadeira. Então tem aqui, o finalzinho diz assim: só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Olha só que maravilha. Está lá no princípio do Evangelho. Já vem falar da justiça de Deus para nós. Então só este momento que passamos na terra nos identifica com a justiça do Pai. Porque se ele não dá prêmio, com certeza também não castiga. Ele aguarda pacientemente que todos nós resolvamos conosco mesmo e acionemos a nossa vontade a começar a acertar o nosso Pai. Existe uma caminhada para atingirmos os nossos objetivos. E essa caminhada ela não tem curva, é uma reta. O que a gente anda fazendo por essas reencarnações? Será que nós estamos seguindo essa caminhada reta? Ou estamos buscando, vez por outra, uns atalhos? Porque a gente acha que sempre o atalho é o caminho que nos vai levar para chegar mais perto, mais cedo do objetivo que a gente quer. É um grande engano. É um grande engano. Porque o atalho, ele tira a gente daquele objetivo maior, que é passar pela prova. Nós estamos num planeta de provas. Tem gente ouvindo aí? Provas. Muito bom. Nós estamos na área das provas e das expiações. Se a gente entra por um caminho, a gente está querendo largar de lado alguma coisa e não adianta. Aquilo é nosso. Vamos voltar à semente que plantamos. Plantamos. Precisamos de colher. Se esse caminho nos tira daquela colheita, não vai adiantar nada. Agora, podemos amenizar a prova e podemos amenizar a colheita. Como? 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 Coragem, minha gente, vamos falar. Alguém falou? Fala alto, por favor. Praticando o bem e acreditando. O bem. Praticando o bem. Todo dia. O bem para nós. Porque nós vamos chegar lá do lado de lá, fazendo muito para fora. Pouco. O reino de Deus está onde? Para onde a gente tem que fazer? Não adianta. Pote vazio não sai nada. Pega um pote aí vazio, pega um copo vazio, vira eles, não sai nada. Se eu não tenho dentro, como quero fazer para fora? Se o reino de Deus está dentro, e se eu sei que eu preciso de chegar no mundo espiritual com uma luzinha pequena que seja acesa, e só cada um de nós pode acender a sua luz. Ninguém pode acender a luz do outro, porque não tem interruptor. Tem um interruptor aqui para eu acender a sua luz? Tem aqui interruptor? É o bem, minha gente. É o bem que é o interruptor nosso. Mas é pessoal.
Só eu sei aonde ele está. Só eu sei como acionar esse interruptor. Só cada um de nós, por si, sabe isso. Agora, se perdemos a oportunidade de fazer o bem, esquecemos aonde está o interruptor. E aí chegamos do lado de lá, cadê? Onde está o interruptor para acender a luz? Tem aí o caminho desse interruptor? Não é? Então, minha gente, é esse o caminho de implantar o reino de Deus em nós. Fazer o bem. Depois, está no Evangelho, amar muito, para depois ser amado. Tudo que é a recomendação que está no Evangelho é que a gente faça primeiro, para depois fazer sem a intenção de receber. Porque muitas das vezes a gente faz, mas ainda merecemos a ingratidão. E aí a gente se revolta, porque acha que não merece a ingratidão. Porque nós estamos muito analisando o que fazemos agora, e sem perceber que nós somos resultado de outras reencarnações. Então é isso que a gente esquece quando vem para a Terra. E não temos tido a vontade suficiente de encontrar as coisas certas que fizemos lá atrás e trazer para essa vida. O nosso passado não pode ser um motivo de vergonha para nós. Não pode ser. Mesmo que as experiências não foram tão boas, mas é nosso, nos pertence. Como é que a gente vai jogar isso fora? Então precisamos de trazê-lo para hoje, para a gente no presente estar vivendo o que estamos vivendo, e aí sim começar a acertar esta soma de caminhada para obtermos cada vez mais a possibilidade de dizermos assim: estou fazendo o melhor que E o reino de Deus é essa dúvida que todos nós temos, e nós estamos buscando cada vez mais uma explicação. Como é que anda essa programação? Como é que é feita essa programação? Aonde é que está escrito isso? Não estamos? A gente não busca isso? Aonde está escrito? Como fazer? Em 1947, 48, não me traz aqui, mas esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, médium sem questionamentos, Senhor Francisco Cândido Xavier, recebe uma obra que ela está como é que chama essa parte aqui da frente? É prefácio? Prefaciada, é prefácio, pelo senhor Emmanuel, espírito que demonstrou por várias reencarnações
que a hora que ele decidiu fazer o bem, ele fez o seu progresso espiritual. E trata com Chico Xavier, no mundo espiritual, a sua tarefa aqui na Terra. Então ele não colocaria o nome dele numa obra, porque andam falando muito mal dessa obra, sabe, minha gente? Isso é muito triste. Muito triste. Porque quando a gente não vê a possibilidade de fazer e contribuir para que isso aconteça, a gente tende a denegrir. Sabe? E aí começa a achar defeito. Volto a repetir, se eu não falei, vou falar. Deus não cria para destruir. Deus cria para transformar. Esta é uma mensagem que está embutida lá no Evangelho. Se ele fala de transformação, e se nós estamos querendo terra transformada, a gente está pensando no nosso quintal. E não é assim. É a humanidade. Terra transformada é a humanidade. E isso tem projeto. Isso não é feito aleatoriamente, não. Isso tem um projeto em construção por ele determinado. Quando ele resolve trazer para o Brasil a pátria do Cruzeiro, ou para a pátria do Cruzeiro, a mensagem do Evangelho, ele não está brincando, não. Ele reúne aqui as condições. Ele reúne, não somos nós. Ele vai e está reunindo. Por mais que a gente pensa que o tem está sem comando, mas não está não, está no comando. Porque tudo que a gente pede só é material. E ele não tem atendido. Passemos a pedir espiritualmente as coisas. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Passemos a contribuir mentalmente com os nossos pensamentos e com os nossos desejos, para a gente ver como é que a coisa muda. Porque ele está esperando que nós façamos a nossa parte. Ele está fazendo a dele, mas nós, a humanidade, ainda estamos fazendo muito pouco. Então esse projeto de construção, de terra reformada, de trazer para a terra a boa nova, tem uma mensagem nesse livro que diz assim: o século XIX, que surgirá com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. Por que não aconteceu? Poder, a ganância, não é? Impediu que tudo acontecesse. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século. Passou o século XIX, passou o século XX, está passando o século XXI e nós estamos no mesmo lugar. Agora, esse projeto, o senhor Allan Kardec, o senhor Napoleão, e o senhor Leon Denis, e o senhor não sei quem mais, tantos outros que estavam lá, presentes nesta reunião, no mundo espiritual, com Jesus, todo mundo se comprometeu em fazer. Será que nós não estávamos lá e nos comprometemos também? Acordemos, minha gente. Está na nossa hora. Não está na hora de ninguém. Está na hora dos espíritos espíritas exemplificarem a mansuetude, a bondade. Nós precisamos de pôr isso para fora. Assim vamos contribuir
para os outros, para instalarmos em nós, o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui fora de nós, não. Ele está dentro. Por isso precisamos de fazer as boas obras, fazer o bem, todo dia, toda hora. A caridade que a gente anda cantando em verso e prosa é o bem com sentimento puro. Portanto, analisemos a caridade que estamos fazendo. Não é? Porque muita coisa que a gente anda pensando que é caridade é outra coisa, mas não é caridade. A caridade é o sorriso espontâneo, o olhar, o aperto de mão, o abraço, escutar. Chega um bêbado perto da gente, temos paciência de trocar com ele alguma palavra. É um irmão. É isso que a gente precisa de direcionar na nossa vida. Sabe? É o respeito pelo próximo, na condição que ele está. Quem quer que seja essa criatura. Paremos, porque nós temos uma coisa que nós recebemos de graça, e é o que recebemos de graça que devemos dar de graça. Também é a mediunidade, mas não é só a mediunidade. É o tempo. É o tempo que eu aplico em um abraço. É o tempo que eu aplico em escutar. É o tempo que eu me dedico ao próximo. É o tempo que eu me dedico para estudar. É o tempo. É o tempo que vai me defender nas ações que tenho. Porque se no tempo que tenho uso para fazer o mal, lá na frente, ou daqui a pouco, o tempo que eu tenho para fazer o bem, lá na frente, ou daqui a pouco. E por fim, queridos irmãos, já falei demais. A mensagem que a gente deve lembrar sempre. Esse livro, não sei se o centro tem para oferecer. Um minutinho, por favor. Ele não falou o autor, Humberto de Campos. Ah, desculpa, eu estava para falar e não falei. É o irmão X, né? Mas Humberto de Campos, usando a psicografia do nosso querido Chico Xavier, traz estas novidades, essas mensagens para nós. Muitas, mas muito interessante. Muito interessante. Muito obrigado pela lembrança. E por fim, Kardec veio com o objetivo de oferecer à humanidade a possibilidade de nos transformarmos e evoluirmos conscientemente de que a verdadeira vida não é essa que vivemos, aqui agora, mas que todos nós chegaremos, se possível, dê sua mão, de mão dada, juntos. Não adianta eu chegar primeiro, não adianta. Se Deus não tem privilégio, vamos chegar abraçados. Não é melhor? Chegar entrando pela espiritualidade, um abraçado do outro. Porque conscientemente fizemos o que devíamos fazer. Não é? É esta a mensagem do Evangelho, minha gente. E que a gente pouco abre isso para poder ler. O meu tá tão amarelo que eu tenho às vezes até que ter cuidado para abrir, porque sai uma folha.
Porque isso aqui, em qualquer momento da nossa vida, qualquer aflição que eu tenha, aleatoriamente, que não é aleatoriamente, abrimos, tem aqui uma mensagem para nos direcionar, para nos confortar, para nos conduzir. Evangelho, segundo o Espiritismo, o bem, nada segura a gente, só nós mesmos. Se a gente não quiser, vamos continuar eternamente fazendo o que estamos fazendo, não é? Mas se quisermos, vamos fazer. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma coisa que eu tenha deixado de falar? Esse silêncio me dá medo. Porque eu não sei se fui entendido, se não fui entendido, então fica difícil, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez à casa por ter nos recebido aqui. Agradecer a paciência de vocês por nos ter escutado. A nossa pouca educação em falar baixo, que a gente não sabe. Um dia vamos aprender, né? Mas como eu não tenho duas caras, eu sou assim lá fora, eu preciso de ser eu aqui dentro mesmo, né? Então, aonde eu estiver, está a alegria e essa voz alta. Então, lá dentro e aqui dentro e lá fora, é o mesmo Vicente Botti, que vem aqui e que agradece sempre a oportunidade e a paciência de vocês, de nos escutar. Esse trabalho nós estamos fazendo no segundo semestre desse ano de 2016, em todas as casas que fomos convidados e que somos convidados para falar, estamos levando essa mensagem. Porque precisamos de entender que só nós podemos fazer por nós. Só nós podemos fazer por nós. Muito obrigado. Que Jesus continue a abençoar a todos e que todos que aqui vieram buscar uma solução para as suas aflições, para as suas dores, que tenham merecimento em primeiro lugar e que façam por merecer, porque eu acredito que quando nós colocamos as nossas preces para qualquer um espírito, para qualquer entidade, é Deus quem atende. É Deus. Eles são simplesmente intermediários. E se nós nos colocarmos humildemente perante a Deus, e se Ele acha que nós estamos merecendo, haverá de se fazer nas nossas vidas tudo aquilo que quisermos. Muita paz.